Graça e paz em nome de Jesus. Esta manhã o Senhor preparou para a minha vida, para a sua vida, porque Ele tem grandes coisas para o seu coração, para a sua casa, para a sua família. O desejo do Senhor Jesus é fazer morada dentro do seu coração e estar contigo em todos os momentos e em todas as decisões da sua vida. Por isso, o meu desejo é que a palavra de Deus fale profundamente ao seu coração, toque em sua vida e transforme o seu ser em nome de Jesus. Hoje nós meditaremos em Lucas, capítulo 4, a partir do verso 38. Lucas, capítulo 4, a partir do verso 38. E eu dei como tema da ministração desta manhã o ministério de cura e libertação de Jesus. O ministério de cura e libertação de Jesus. Lembro-me que, conversando com uma pessoa, ela estava me explicando que ela estava conversando com uma pessoa muito ligada a ela, um médico, e ela disse que este médico, ele se preparou, o seu sonho era desde pequeno se tornar um doutor. Ele, com muito estudo, empenho, esforço, ele passa na faculdade, estuda, chega ao término, chega à conclusão e se torna então um doutor. E ele começa a trabalhar em uma instituição que coloca o seu trabalho e a sua vida dentro daquela instituição, num determinado local que ele somente trabalha no burocrático, com os papéis, revendo algumas situações, e ele chega em um determinado tempo que ele cai em si, ele pede para sair, e quando ele chega para conversar, ele diz assim: olha, todo o meu sonho de medicina, todo o meu sonho de ser um doutor não foi somente para trabalhar com o burocrático ou com os papéis, ainda que isso faça parte. Todo o sonho que eu tive, toda a faculdade que eu prestei, tudo que eu sonhei foi para atender pessoas, foi para estar com vidas, foi para tocar em pessoas. Então ele toma essa decisão e volta ao princípio. Quem Jesus atendeu com seu ministério de cura e libertação? Nós vamos ver aqui o primeiro ponto, no verso 38, e o primeiro ponto é: quem Jesus atendeu com seu ministério de cura e libertação? A sogra de Pedro. Está dizendo assim no verso 38: deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma com febre muito alta e rogaram-lhe por ela. Deixando e olhando um pouquinho, também nós vemos o verso 39, que Jesus, e diz assim: inclinando-se Jesus, para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Então nós vemos aqui que está instalada na casa de Pedro com sua sogra esta enfermidade. A Bíblia ela não deixa clara qual é a enfermidade, em que local do seu corpo ela sente esta dor. Lucas, por ser um médico, ele deixa claro aqui que a febre ela é muito alta. Quando nós olhamos para Mateus, capítulo 8, verso 14, a Bíblia diz que ela está também acamada, está de cama.
ela está entregue, ela está ali naquele leito de dor. Mateus também deixa muito claro que ela está ardendo de febre. Nós sabemos que quando estamos com uma infecção ou estamos com uma bactéria, a febre ela é um sinal do corpo humano, mas também sabemos que a febre ela pode ocasionar tantas situações desagradáveis para o nosso corpo. Ela pode trazer a desidratação, ela pode fazer com que a pessoa ou a criança venha a convulsionar, ela faz com que a pessoa entre em delírios. Então, a Bíblia está deixando claro que essa doença está dentro da casa de um apóstolo, de um homem que servia ao Senhor Jesus, de alguém que estava sempre com o Senhor Jesus. E isso me ensina e pode também trazer um ensinamento para você, que independente se servimos o Senhor ou não, nós podemos nos deparar com a enfermidade. Seja dentro dos nossos lares, seja conosco mesmo, seja com alguém da nossa família. A enfermidade pode se instalar em qualquer área, em qualquer período e em qualquer horário. Mas eu quero te dizer que nós temos alguém que olha por nós, alguém que está atento. A Bíblia deixa isto registrado. E a Bíblia também nos mostra que Jesus, em Mateus capítulo 8, verso 16, que ele viu o que estava acontecendo com a sogra de Pedro. Não passou desapercebido. Jesus não fez de desentendido. Ele viu. E ele vê todas as coisas. Antes mesmo de eu pronunciar, antes mesmo de eu falar, antes mesmo de eu abrir o coração, antes mesmo de falar o que está acontecendo com o meu corpo físico, Jesus está vendo, Jesus está te vendo. Jesus sabe o que você está passando agora. Qual é a enfermidade que você está enfrentando? Quanto tempo você vem tomando remédio para que essa enfermidade seja solucionada, mas ela ainda continua? Eu quero te dizer, Jesus está vendo. E porque Ele está vendo, eu quero te dar, nesta manhã, uma palavra de conforto. Ele é um Deus de compaixão. Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus de paz. E tome essa palavra agora como posse para o seu coração. Ele é um Deus de cura. Ele pode, Ele quer e Ele deseja curar você. A Bíblia diz que Ele não somente vê, mas Ele toca. A Bíblia diz que Jesus tomou ela pela mão. Ele tocou na vida dela. O Senhor Jesus, todos os dias, é o desejo dele, deve ser o meu e o seu, ser tocado por Ele. E Ele deseja nesta manhã tocar sobre o seu corpo físico, sobre a enfermidade, seja no seu corpo físico, seja na sua alma. Quantas pessoas hoje não conseguem mais ser feliz, estar alegre, porque a enfermidade está fazendo parte da sua história, da sua vida. Não consegue um dia sequer ter mais paz. Quantas pessoas eu já ouvi falando assim: olha, eu trabalhei a minha vida inteira, me programei para uma aposentadoria, para desfrutar, para estar bem, para estar em casa, ou até mesmo para fazer a obra de Deus. Mas a minha vida está resumida somente em comprimidos, em médicos, em hospitais, e eu não consigo mais largar desses remédios, que também nós sabemos que muito medicamento prejudica o seu corpo físico, porque não deixa também de ser uma droga. Eu quero te dizer que Jesus, Ele está pronto, não só para te ver, mas Ele está pronto para te tocar. E eu tenho a certeza que se você clamar a Ele, pedir a Ele,
Ele pode te tocar nesta manhã. Ele pode te curar nesta manhã. A Bíblia aqui em Lucas capítulo 4, voltando para o verso 38, a Bíblia diz que eles rogaram, pediram por ela. A Bíblia diz que eles pediram em favor dela, suplicaram. E a quem eles estão pedindo? Para quem eles estão pedindo? Para o Senhor Jesus, o autor e consumador da fé, aquele que tem o poder de reverter a história, aquele que tem o poder de curar instantaneamente, aquele que tem o poder de mandar embora toda esta enfermidade. A Bíblia deixa claro que quando eles pedem, rogam, suplicam pela vida dela, a Bíblia diz que Jesus, ele se inclina, e a Bíblia diz que ele repreende. Esta palavra repreende, ele manda embora, ele exige com autoridade que aquela febre bata em retirada. Ele repreendeu. E ele, através do seu ministério, estende a cura para a sogra de Pedro. Nós vemos também que antes de tudo isso acontecer, o Senhor Jesus, ele está na sinagoga, e ali aquele local é um local onde eles se encontravam para fazer as orações e também para ler a palavra, a Torá, revestido de poder, cheio de poder. Olhamos também o Senhor Jesus recentemente sendo conduzido para o deserto pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Isso também facilita o ministério dele. E isso é a chave para que nós também possamos ser um canal com um ministério de cura e libertação, estar cheio do Espírito Santo. E aí teremos a sensibilidade, e aí saberemos a hora de agir e de não agir. Aí teremos a intrepidez e a mesma intrepidez que ele tinha. Mas continuando, quem Jesus atendeu com seu ministério de cura e libertação? Primeiro ponto, nós vimos a sogra de Pedro. O segundo ponto está no verso 40, todos os enfermos, que diz assim: ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lo traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Todos os enfermos eram trazidos para Jesus. Independente do que estavam vivendo, independente do que estavam enfrentando, independente qual ou quais estágios estava instalada aquela enfermidade no corpo de cada pessoa. A Bíblia aqui não deixa claro se era homem, mulher ou criança. A Bíblia diz que todos eram levados a Jesus. E aí está o segredo. E aí está o segredo da cura. Aí está o segredo da solução dos problemas. Para quem essas pessoas estavam sendo conduzidas? Para Jesus. Para aquele que no seu ministério sempre agiu com amor e com compaixão. Para aquele que sabe de todas as coisas, ele é onisciente. Para aquele que está presente em todas as situações. Aquelas pessoas estavam sendo levadas para um Deus verdadeiro, para um Deus que tudo sabia, para um Deus que tudo via, para um Deus que tinha e tem toda a solução para o meu e para o seu problema.
Sabe a diferença? E o Espírito Santo trouxe ao meu coração no preparo desta palavra. Olha a diferença de quem era levado à presença de Jesus. Olha a diferença de quem era impulsionado para a presença de Jesus. Olha a diferença de quem era levado para confiar em Jesus, porque ele podia curar, os sinais, as maravilhas já estavam sendo manifestadas. Mas aí o Espírito Santo me fez lembrar e voltar ao texto que nós lemos ontem. Segundo Crônicas, capítulo 16, verso 12, o rei Asa. A Bíblia diz que ele confiou. A Bíblia diz que ele confiou mais na medicina, nos médicos, do que em Deus. E aqui eu quero abrir um parêntese e com muito cuidado. Eu não quero te dizer que nós não devemos confiar na medicina, nos remédios, nos psicólogos, mas eu quero te dizer que a minha total confiança e a sua total confiança deve ser em Deus. Porque eu já estive perto de médicos que perante uma família ou até mesmo perante um paciente, eles chegaram a uma conclusão: daqui para frente, vocês acreditam em Deus? A família respondeu sim. E ele responde: então procure a Ele, busque a Ele, porque daqui para frente, somente Deus pode resolver o problema de vocês. E aqui fica uma lição para nós. A quem nós devemos recorrer? Em meio à enfermidade, em meio à dor, em meio ao resultado que eu peguei não foi muito favorável, eu devo recorrer a Jesus. Eu não devo ficar desesperado, eu não devo ficar angustiado, ainda que isso possa vir ao meu coração, mas eu devo jogar isso de lado e falar assim: Senhor Jesus, eu creio em Ti. Senhor Jesus, eu sei que o Senhor é a cura. Senhor Jesus, eu sei que na cruz o Senhor já levou sobre si, e a Bíblia diz isto em Isaías. Eu quero ler contigo. Isaías capítulo 53, verso 4 e 5, que diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Não vamos ser. A Bíblia diz que nós fomos sarados. Jesus já levou na cruz toda a enfermidade, toda a dor, toda a moléstia, toda a angústia. A Bíblia diz que Ele já garantiu isso na cruz do Calvário. Eu preciso recorrer a Ele, você precisa recorrer a Ele. E a cura é certa. O toque de Jesus sobre o seu corpo físico será certo, porque Ele deixou isto garantido. Levou sobre si. Nós não precisamos mais passar por isso. Ainda que eu me encontre enfermo, eu posso entregar isto e receber a cura de Jesus. A Bíblia diz que ele colocava as mãos sobre os enfermos. E aqui é um segredo. Aqui nós vemos que o ministério de Jesus, de impor as mãos sobre as pessoas, de orar, e a cura acontecia. Isso fica também um ensino para mim e para você, quando estivermos sendo guiados pelo Espírito, que façamos o mesmo que Jesus fez, de impor as mãos com ousadia, com fé, com intrepidez e com coragem e com toda certeza de que Jesus nos deu esta autoridade para curar os enfermos. Não ficou restrito somente no ministério de Jesus, não. Também foi direcionado, dada esta autoridade a mim e a você, que possamos usar todos os dias. Todos os dias nos deparamos com pessoas doentes, enfermas e muitas vezes sem uma solução. Que as minhas mãos e que as suas mãos
possam ser um instrumento de bênção para tocar e curar pessoas. Que a minha mão e que a sua mão possa ser um instrumento de libertação na vida das pessoas. A Bíblia ainda continua. Quem Jesus atendeu com seu ministério de cura e libertação, nós vimos o primeiro ponto, a sogra de Pedro. O segundo ponto, todos os enfermos. O terceiro ponto, os endemoniados. O verso 41 diz assim: também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, o repreendia, para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Irmãos, o que nós temos visto hoje, de possessões, de pessoas possessas, tomadas, guiadas pelo diabo, é coisa séria. Assim como somos guiados pelo Espírito de Deus quando a nossa vida é totalmente entregue ao Senhor Jesus, vemos nos noticiários, recentemente, alguém que é preparado para atender com amor, com carinho, os seus pacientes abusando dentro de um centro cirúrgico. Ontem, a mídia trouxe um pai que manteve a sua filha desde os 9 anos em cárcere privado dentro da sua casa. A criança estava grávida e eles mentiram, dizendo que era um abuso fora de casa, sendo que o próprio pai estava abusando da criança e a criança estava grávida do pai. Quem é que está conduzindo o coração das pessoas? Quando nós falamos de possessão, nós pensamos que possessão somente é aquela pessoa que está com todas as características de uma possessão, falando grosso, espumando, gritando, sem o controle do seu corpo. Não, é isto, mas também não é somente isso. E o que nós temos percebido hoje é que Satanás, ele tem agido de uma maneira, entre aspas, quieto, sem fazer tanto estrago, sem demonstrar tanto no sentido de aparência. Ele tem agido na surdina, ali escondidinho, e nós devemos ter e pedir este discernimento a Jesus para que possamos agir neste ministério de libertação. A Bíblia diz em 1 João capítulo 3, verso 8, foi para isso que o Filho de Deus, Jesus Cristo, se manifestou. Para quê? Para destruir as obras do diabo. Quais são as obras do diabo? A Bíblia deixa claro que ele veio para matar, roubar e destruir. Então o Senhor Jesus se manifestou para destruir essas obras. Assim como ele nos deu esta autoridade para destruir estas obras em nome dele, com a autoridade que há no nome dele. Nós temos que discernir que a nossa luta, a nossa batalha não são contra as pessoas, mas sim contra Satanás. Aquela confusão, aquela briga que acontece de repente dentro do seu lar. Aí está a autoridade em Cristo Jesus para que você repreenda. Quantas situações e quantas pessoas ainda nós iremos ver, iremos ter o contato e teremos que ter esta sensibilidade, esse discernimento para saber quem é que está naquele momento. E com sabedoria e com ousadia declarar: sai em nome de Jesus. Sabe o que necessitamos nos dias de hoje? É deste poder de libertação, é deste poder de cura que Jesus tinha, para declarar sobre a vida das pessoas esta quebra destas algemas, destas correntes que o aprisionam. Assim como Jesus fazia, eu, Jonatas, quero fazer e quero ter o desejo de fazer todos os dias. Seja na rua, seja na escola, seja onde quer que eu esteja.
O meu sonho, o meu desejo, as minhas orações é: Senhor, eu quero ver os sinais. Eu quero ver as suas obras e as obras maiores que o Senhor disse que nós faríamos. Eu quero experimentar todos os dias. E eu quero te dizer que possessão, não existe idade para isso. Pode ser criança, jovem ou velho. Satanás não escolhe as suas vítimas. Ele não tem preferência. Todos são alvos. E a libertação, o sangue de Jesus e o poder de Jesus também está disponível para todas as pessoas. Que eu e você possamos ter o mesmo desejo de Jesus e do ministério de Jesus, de tocar pessoas enfermas e de olhar para aqueles que estão prisioneiros pelo império das trevas e com tanto amor e carinho declarar momento de libertação e de salvação. Lembro-me que, para encerrar, estava em um determinado local de estágio e havia ali uma senhora com seus 85 anos. Quando eu entro para fazer o primeiro atendimento dentro do quarto daquela senhora, sem mais, sem menos, ela estava bem. 85 anos, ela olha para mim e começa a xingar nomes e chamar e invocar Satanás naquele local. Rapidamente, o Espírito Santo me trouxe uma palavra que aquela senhora estava endemoniada. Eu não gritei, eu não fiz alarde, até porque estava em um local de estágio, mas eu cheguei bem próximo dela. Ela estava com os olhos que não eram normais. Enquanto mais eu me aproximava, mais ela xingava. Eu cheguei próximo dela, olhei para ela e falei assim: eu sei quem está aí, é você, Satanás. Por isso eu te dou uma ordem agora: sai em nome de Jesus. O Senhor me deu um privilégio e sei que quem está me ouvindo, os que estão aqui, também já tiveram inúmeras situações de experiência disso. Mas como essa eu nunca tinha experimentado. Irmãos, aquela senhora se debruçou como se tivesse desmaiado e ela ficou dormindo a tarde inteira. Foi para isso que o Senhor Jesus me chamou e te chamou, para trazer cura e libertação aos perdidos. Quero concluir te fazendo uma pergunta. Você precisa deste atendimento de Jesus nesta manhã? De cura no seu corpo físico, assim como a sogra de Pedro recebeu? Você precisa levar talvez um parente, um amigo, alguém do seu elo, do seu contato até Jesus? Você conhece alguém que nesta manhã precisa da libertação de Jesus? Eu quero te dizer que o momento é chegado. Hoje é o dia. E Jesus pode fazer isso não somente na sua vida, mas também na vida dos seus parentes e dos seus conhecidos. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por esta manhã. Senhor, porque quantas vezes eu já ouvi pessoas dizendo que tem que carregar aquela enfermidade no seu corpo físico, agora para o resto da vida, não tem mais solução. Tudo isso é mentira, Senhor. Tudo isso é mentira, muitas vezes, da alma, da carne ou até mesmo de Satanás colocando isso sobre a mente da pessoa. Sabemos que o Senhor tem o poder de cura. Sabemos que o Senhor já levou sobre si todas as enfermidades, todas as dores. Sim. Sabemos, Senhor, que não precisamos mais viver oprimidos, deprimidos por Satanás. O Senhor já nos libertou. Amém. O Senhor tem o poder de libertação, de salvação. Clamamos agora por esta casa, Senhor, que tem sido oprimida por Satanás, através da violência, dos vícios, do roubo. Declaramos libertação.
Repreendemos toda astúcia cilada do diabo em nome de Jesus e declaramos estas pessoas livres pelo poder de Cristo Jesus. Declaramos estas pessoas saradas, curadas, porque o Senhor já levou sobre si toda enfermidade e toda dor e nós fomos sarados. Por isso tomamos posse desta palavra, Senhor. Não somente a nós, mas estendemos a todos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Creio e espero que a palavra de Deus tenha abençoado o seu coração. Em nome de Jesus. Tenha um bom dia. Graça e paz.